Há muito tempo, nos confins celestiais, existiam seres espirituais criados por Deus. Esses seres, conhecidos como anjos, serviam ao Senhor com fidelidade e louvor. Entre eles, um brilhante arcanjo chamado Lúcifer se destacava. Sua luz era tão intensa que parecia uma estrela da manhã iluminando os céus. No entanto, algo terrível aconteceu. Lúcifer, movido por orgulho e ambição, desejou ser igual a Deus. Ele se rebelou juntamente com outros anjos e foi expulso dos céus. Esses anjos rebeldes se tornaram os demônios, seres malignos que se opuseram à vontade divina. Os demônios não possuem corpos físicos, mas têm a capacidade de influenciar o mundo material. Eles são astutos e enganosos, sempre buscando desviar os humanos do caminho da retidão. A Bíblia nos ensina algumas verdades importantes sobre estes seres. Os demônios são descritos como seres espirituais malignos que buscam desviar os humanos do caminho de Deus. Eles são liderados por Satanás, o antigo Lúcifer, que se tornou o grande adversário da humanidade. Em Mateus capítulo 8, dos versículos 28 ao 34, Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem possuído. Essa passagem mostra que os demônios podem possuir corpos humanos, causando grande sofrimento. Os demônios não são apenas metáforas ou histórias antigas. Eles existem de fato e continuam ativos no mundo. A Bíblia alerta que estamos em uma batalha espiritual contra essas forças malignas. Não subestime o poder dos demônios. Eles são perigosos e buscam destruir vidas. Quando Jesus não reina nos corações das pessoas, os demônios encontram espaço para agir. Os demônios são mentirosos profissionais, porque se disfarçam de deuses falsos, entes queridos mortos e até anjos. E o grande objetivo deles é enganar as pessoas e afastá-las de Jesus. É crucial conhecer a verdade da Bíblia para não cair nas armadilhas dos demônios. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Os demônios estão condenados. Jesus já os derrotou na cruz. Eles sabem que seu destino é o inferno. Como filhos de Deus, não precisamos temer os demônios. Nosso refúgio está em Cristo. Após a rebelião no céu, os demônios foram lançados à terra. Sua luz celestial se transformou em trevas, e eles vagaram pelo mundo, buscando influenciar os corações dos homens. Aquilo que antes era belo e glorioso, agora estava manchado pelo pecado. Lúcifer, o líder dos demônios, não desistiu de sua ambição. Ele se tornou Satanás, o acusador, o adversário. Sua estratégia era clara: corromper a humanidade e afastá-la de Deus. E como ele faria isso? Bem, Satanás começou sua obra de forma sutil. Lá no Jardim do Éden, ele se disfarçou como uma serpente e enganou a Eva. Ele questionou a palavra de Deus, semeou dúvidas e atentou para desobedecer ao Senhor. Eva cedeu à tentação e o pecado entrou no mundo. Os demônios continuam usando o mesmo método. Eles nos tentam com prazeres passageiros, mentiras e falsas promessas. Precisamos estar vigilantes e firmes na fé. Os demônios podem possuir corpos humanos. Jesus encontrou muitos possuídos durante o seu ministério e eles causavam doenças, loucura e muito sofrimento. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e não dar lugar a ele. O apóstolo Tiago diz isso na sua epístola, no capítulo 4 e o versículo 7. Devemos então buscar a proteção de Deus e rejeitar qualquer influência maligna. Jesus demonstrou autoridade sobre os demônios. Ele os expulsou com uma palavra. Seu poder é infinitamente maior do que o deles. Hoje também,
Temos autoridade em Cristo. Podemos resistir aos demônios, orar por libertação e viver em vitória. O destino final dos demônios é o lago de fogo. Está lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 41. E eles sabem muito bem disso e tremem. Enquanto aguardamos o retorno de Jesus Cristo, devemos permanecer firmes na fé, confiando na vitória que Jesus já conquistou. O papel dos demônios na tentação do homem é muito complexo e muito sutil. Mas a Bíblia não nos deixa enganados e vai nos oferecer receitas importantes para não sermos enganados por eles. Em primeiro lugar, os demônios agem principalmente na nossa imaginação. Eles se aproveitam da nossa natureza carnal e influenciam os nossos pensamentos, desejos e até emoções. Muitas vezes suas ações são imperceptíveis, pois se disfarçam na psicologia humana. Em segundo lugar, os demônios tentam nos afastar de Deus, assim como fizeram com Eva, lá no jardim. Eles semeiam dúvidas, questionam a palavra de Deus e nos levam a desobedecê-lo. Mas Jesus demonstrou autoridade sobre eles, expulsando-os com uma palavra. Em terceiro lugar, como cristãos, também temos a autoridade em Cristo para resistir às tentações e viver em vitória. Em resumo, os demônios são astutos e enganosos e buscam nos desviar do caminho de Deus. No entanto, nossa esperança está em Cristo, que venceu o mal e nos oferece proteção contra as forças malignas. Resistir às tentações é um desafio comum a todos nós, mas a Bíblia nos oferece orientações práticas para enfrentá-las. Use a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para calar o diabo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 3 e o 4. A Bíblia nos ajuda a identificar e vencer as tentações, ensinando o que é certo e o que é errado. Quanto mais você estuda e medita na palavra, mais fácil será reconhecer situações de tentação e tomar a atitude correta. A verdade da Bíblia liberta. João 8:32 fala sobre isso. Não hesite em admitir que você é fraco e precisa de ajuda. Jesus ensinou os discípulos a orarem por livramento da tentação. Está lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 13. Deus ajuda a quem pede ajuda. Conte suas fraquezas a Ele e peça sua ajuda para superar a tentação. Você pode resistir à tentação. Quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Quando o pensamento ou a situação de tentação surgir, diga não. Se você é salvo por Jesus, tem poder para escolher o que é certo. A Bíblia aconselha a fugir, especificamente da tentação sexual. Se você se encontrar em uma situação de forte tentação, fuja. José no Egito fugiu quando foi tentado a cometer adultério. Não há vergonha nisso. Não espere que a tentação apareça para agir. É melhor prevenir do que remediar. Jesus aconselhou seus discípulos a se livrarem de tudo o que os levasse ao pecado, como está em Mateus capítulo 18, versículos 8 e o 9. Às vezes é necessário abrir mão de algo precioso para evitar a queda. Cultive uma vida de santidade, evitando ambientes e companhias que estimulem a tentação. Esteja cheio do Espírito Santo, pois ele fortalece e guia você na luta contra o mal. Lembre-se de que você não está sozinho nessa batalha. Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a resistir e viver uma vida de retidão. A queda dos anjos, também conhecidos como anjos caídos, teve um impacto profundo no mundo e na história da humanidade. Os demônios continuam a tentar e a desviar as pessoas do caminho de Deus. Eles são mestres na arte da tentação. Semeiam dúvidas, desejos pecaminosos e mentiras. A queda do primeiro casal lá no Jardim do Éden foi influenciada por esses seres malignos.
O pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade por causa deles. Desde então, existe uma batalha espiritual entre os anjos bons e os demônios. Efésios capítulo 6 e o versículo 12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Os anjos caídos continuam a trabalhar para minar o plano de Deus e prejudicar a humanidade. A crença em anjos e demônios está presente em várias culturas e religiões. Mitologias antigas frequentemente retratam seres celestiais que caíram de sua posição original. Essa influência cultural moldou histórias, lendas e obras de arte ao longo dos séculos. Apesar da queda, a Bíblia oferece a esperança. Jesus Cristo veio para redimir a humanidade, vencendo o pecado e a morte. Através de Jesus podemos resistir às tentações e encontrar perdão. A vitória sobre os anjos caídos está disponível para todos. Em resumo, a queda dos anjos afetou profundamente o mundo espiritual e terreno. No entanto, nossa fé e confiança em Deus nos permitem enfrentar essa realidade com esperança e muita coragem.